Fala pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual por aqui. Hoje a gente vai entrar de cabeça num tema que é pura quebra de regras. Como os movimentos sociais remodelam ativamente a nossa sociedade. O foco dessa nossa explicação está cravado na competência 3, habilidade 13 da matriz de referência do exame. Traduzindo do juridiquês acadêmico, a gente vai entender como a ação coletiva desafia quem está no poder e literalmente muda o curso da história. A ideia é pegar aquela teoria sociológica meio densa e transformar numa ferramenta prática para ler o mundo ao nosso redor. E, claro, gabaritar as provas. Bora lá? Mas antes, pensa aqui comigo rapidinho. De onde vieram os direitos básicos que a gente usa no dia a dia? Aquela jornada de trabalho de 8 horas? A liberdade de dar sua opinião política? As férias remuneradas? Ou até mesmo o fato de mulheres e minorias poderem votar? É super fácil a gente achar que tudo isso sempre esteve aí, né? Mas a real é que não. Esses direitos não caíram do céu. Eles não são presentes generosos da história. São, na verdade, troféus pesados. Conquistas que vieram de muita, mas muita luta do pessoal que veio antes da gente. Então, para organizar as nossas ideias, o roteiro de hoje é papo reto. Primeiro, vamos ver os direitos como lutas passadas. Depois, a gente vai entender a sociedade como se fosse um jogo. Aí, aplicamos isso em 2 exemplos práticos, a abolição e os direitos civis, e, para fechar com chave de ouro, uma dica tática matadora para provas. Começando com a primeira parte, direitos como lutas passadas. É aqui que a gente conecta o presente com tudo que já rolou no passado. O lance aqui é bem simples de pegar. Direito diário não é favor. Eles são resultados diretos de conquistas históricas. A história que cai no exame de vocês não é sobre reis ou governantes super bonzinhos distribuindo benefícios pra galera porque acordaram de bom humor. Longe disso. Esses direitos que estruturam a nossa vida hoje só existem porque, lá atrás, grupos de pessoas se juntaram, bateram o pé, correram um risco tremendo e pressionaram quem mandava até conseguirem mudar as leis na marra. É essa passagem de uma história passiva para uma história viva e ativa que é o coração da nossa explicação. E isso leva a gente direto para o nosso segundo ponto, a sociedade como um jogo. Essa é a melhor analogia para entender a famosa habilidade 13. Olha só, para destravar de vez esse assunto, imagina que a sociedade é um tabuleiro de um jogo gigante e super complexo. As regras desse jogo precisam ser debatidas o tempo todo. E aí entra o Estado. Representado aqui por esse brasão oficial imponente, o Estado personifica as regras do jogo. As leis, a polícia, os tribunais, as instituições, ele é a figura central que gerencia a balança do poder e dita como as coisas funcionam. Só que tem um detalhe. Essas regras geralmente beneficiam quem já está ganhando a partida. E para dominar as questões de prova, a gente precisa ter o vocabulário acadêmico na ponta da língua. São 3 conceitos fortíssimos aqui. Primeiro, o movimento social. No nosso jogo, são jogadores que estão cansados de regras injustas se juntando para botar pressão no tabuleiro. Segundo, a disputa. É o conflito em si, o embate. É o momento em que a sociedade ferve nas ruas e nos tribunais, discutindo se a regra velha continua ou se vai cair. E terceiro, a ruptura, que é tipo o clímax, o momento em que o poder cede, o paradigma antigo quebra e novas regras são oficialmente escritas no lugar. É basicamente um cabo de guerra que faz a história andar. De um lado, a gente tem as regras antigas fazendo uma força absurda para manter tudo exatamente como tá, protegendo a inércia e os privilégios de quem já tem poder. Do outro lado, a gente tem a pressão constante e incansável do povo nas ruas, nos sindicatos, nas associações. Toda mudança histórica real, sem exceção, nasce desse atrito. A balança só vira e os direitos só avançam quando a pressão de baixo consegue ser mais forte que a resistência lá de cima. Quer ver isso na prática? Vamos para o nosso terceiro ponto, o exemplo 1, a abolição. E, especificamente, olhando pela lente da resistência africana. Isso aqui é muito importante. Olha que detalhe interessante nessa citação exata lá da matriz de referência do Enem. O exame não quer saber se a gente decorou como a escravidão funcionava só como um sistema econômico de dar dó. O foco aqui recai forte sobre a palavra resistência. A matriz exige que a gente veja as populações africanas escravizadas não como vítimas passivas que só aceitavam o sofrimento caladas, mas como agentes políticos, gente extremamente inteligente e estratégica que articulou greves, fugas em massa e desestabilizou todo aquele sistema brutal até ele não aguentar mais. E a nossa regrinha de 3 passos encaixa aqui, feito uma luva. Passo 1, a regra antiga. Durante séculos, a escravidão era a lei, o poder institucionalizado, protegido pelo império e pelo exército. Passo 2, a pressão. A galera não parou quieta. Quilombos gigantescos se formando, revoltas toda hora, alianças com jornalistas e clubes abolicionistas, virou uma força colossal empurrando o sistema. E o passo 3, a ruptura.
No finalzinho do século XIX, essa pressão toda ficou insustentável. O Estado simplesmente perdeu o controle, o sistema colapsou e as leis tiveram que ser reescritas de vez. Os movimentos de resistência foram inegavelmente o motor dessa mudança. Vamos dar um salto histórico e ir para o nosso quarto ponto, o exemplo 2, direitos civis. O clássico embate pela cidadania. Entrando com tudo no século XX, a gente esbarra numa luta gigantesca pela conquista dos direitos civis, humanos, políticos e sociais. Pensa só, coisas super básicas tipo o direito de não ser discriminado por raça ou gênero, de poder ir lá na urna e votar, de ser tratado como cidadão pleno. Tudo isso exigiu um esforço global monumental. Mais uma vez, não foi ninguém de terno no escritório que resolveu assinar um papel de bom grado. Foram disputas dolorosas, cheias de tensão e de altíssimo risco para quem estava na linha de frente. E bora aplicar o nosso esquema de novo, para ver como constrói sentido. Passo 1. Regra antiga. A realidade opressiva de leis que excluíam, separavam e marginalizavam populações negras, indígenas e as mulheres das decisões políticas. Passo 2. A pressão. Movimentos de direitos civis organizando aquelas marchas gigantescas que a gente vê nos livros, paralisando ônibus, boicotando empresas e batendo na porta da justiça todo santo dia. Passo 3. A ruptura. A inevitável vitória. A aprovação de novas leis constitucionais que quebram a exclusão e afirmam novos direitos fundamentais. Tá vendo como a mecânica da história é consistente? É impressionante! Bom, depois de entender todo esse mecanismo, a gente chega na quinta e última parte, a nossa dica tática para provas. Como traduzir toda essa teoria em acertos na múltipla escolha? Anota isso aqui ou tira um print mental porque isso salva notas. O ponto crucial na hora de resolver a prova é identificar aquelas bandeiras vermelhas que gritam que a alternativa está errada. Desconfia absurdamente de opções que falam em concessão pacífica, tipo, o governo bondoso concedeu sem resistência. Foge de frases com benevolência do Estado ou doação voluntária das elites. Como a gente cansou de ver hoje, o poder não muda as regras de graça. O gabarito correto quase sempre vai ter verbos ativos de muita energia. Vai falar que os movimentos estão disputando o poder, conquistando espaços, reivindicando ou pressionando incansavelmente por rupturas. O foco é sempre na ação e no conflito. E para amarrar nossa explicação de hoje, eu deixo uma provocação para todo mundo pensar. Se a gente acabou de provar que as regras basilares do jogo só mudam quando tem pressão constante e organização de quem tem a coragem de desafiar o poder, qual é a regra da nossa sociedade atual que está sendo ativamente disputada e tensionada neste exato momento? A história não acabou, pessoal. Ela está rolando solta lá fora, nas ruas, nas redes sociais e nos parlamentos. Continuem de olho nessas disputas que estão forjando o nosso amanhã. Espero que essa imersão de hoje tenha trazido muita clareza para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima jornada de conhecimento.